Olá, Susana. Antes de mais, muito obrigada por estares aqui no podcast. Estou muito contente de estejas aqui hoje connosco. Vamos falar um bocadinho sobre aqui o mundo da comunicação, que também tens um percurso aqui vasto. Portanto, muito obrigada por estares aqui hoje connosco. Obrigada, Ana. Eu é que agradeço o convite, é um prazer. Então vamos lá. Vamos lá. Então, Susana, és formada em comunicação social e marketing. Tens aqui um percurso bastante vasto e com muita experiência internacional também. Mas eu gostava de começar por saber o que é que te levou a escolher este caminho académico, que às vezes é um curso que as pessoas ainda têm um bocadinho de estigma, por vezes. Bom, na verdade eu licenciei-me em comunicação social, a base foi esta e a atração estava toda voltada para o jornalismo. Isto antes de entrar na faculdade, embora as paixões e os interesses saltassem muito entre o direito e a comunicação social, mas depois acabou o jornalismo por falar mais alto. Pois com o decorrer do curso, as opções, e os horizontes abrem-se bastante, porque o curso que eu tirei depois tinha várias saídas, relações públicas, produção e realização audiovisual, jornalismo, publicidade, pronto, e com o decorrer do curso, com alguma experiência que nós vamos tendo numa vertente mais prática, embora naquele tempo ainda se fizesse edição analógica, não é? Não havia, eu não tinha computador em casa para editar. Pronto, foram-se de facto abrindo aqui novos interesses, mais até pela produção e realização audiovisual. E acabei por fazer essas duas especializações. O marketing vem depois como complemento, porque naquele tempo o nosso curso não tinha essa vertente mais voltada para a gestão de marketing e, portanto, eu procurei essa formação já numa fase em que estava a trabalhar, para complementar e para também, pronto, e teve que ver também com a minha experiência profissional inicial pronto, e achei que seria relevante para quem já estava a seguir um trajeto mais voltado para a comunicação corporativa, ter essa vertente do marketing e da gestão. Pronto, e foi isso, não é? Mas foi todo aquele ideal à volta do jornalismo, da escrita, da reportagem, que acabou por ditar essa minha opção. Parte da escrita e do jornalismo, sim. Também gosto bastante dessa área. E gostava de saber como é que foi aqui o percurso académico, mais se calhar na parte da comunicação social e depois no marketing. Sei que também, se calhar, por vezes a licenciatura é um bocadinho diferente depois da especialização, mas como é que foi esse percurso? Foi agradável? Foi inovador? Como é que foi essa questão relacionada aqui com o curso? Era mais prático também ou era Não de mais todo, até teoria? porque naquele tempo, estamos a falar de 97, 2002, nós tínhamos um pequeno estúdio de televisão e de rádio, tivemos algumas aulas práticas, mas nada que se compare. Eu já no final do curso ainda fiz Erasmus em Salamanca e conheço instalações de universidades hoje e, portanto, os recursos eram muito parcos para aquilo que é a realidade atual das universidades. Mas houve aqui, eu diria até mais, era um curso muito teórico, não é normal, essa base também foi importante e nós na altura, quando estamos a passar por essa experiência, muitas vezes não valorizamos essa componente mais teórica, mas o que eu não obstante aquilo que se aprende, há aqui uma componente de saber aprender que é muito importante, e isso veio a refletir-se muitos anos mais tarde, quando eu, passados uns 15 anos do meu trajeto profissional, eu aprendo marketing digital já como autodidata, não é? Portanto, não procurei formação académica para fazer essa incursão no marketing digital, não? Portanto, e é isso que a universidade me trouxe. O que me traz é isso, precisamente, essa capacidade de aprender, de ser crítica, de desenvolver, desenvolver competências, explorar ferramentas que me possam permitir depois, porque depois o caminho tem de ser desbravado por nós próprios, não é? Porque a realidade que é descrita num curso ou num curso de comunicação em que se fala de produção e realização audiovisual e aquilo que tu encontras no terreno, é muito diferente. Portanto, o que eu valorizo é essa capacidade
e esse despertar para o saber aprender. Resiliência de adaptação depois quando somos integrados no contexto de trabalho. Sim, e também acho que falaste aqui na parte mais teórica, às vezes há um bocadinho de mito que no jornalismo e na comunicação não há essa parte teórica, mas a verdade é que há, e se calhar até predomina. E agora, e também falaste do Erasmus, eu queria saber aqui como é que foi o teu Erasmus, porque eu também estive a fazer Erasmus em Madrid e acho que muita gente da comunicação vai para a Espanha. Eu tenho esse sentimento, mesmo outras jornalistas e tudo, que eu já também às vezes procuro o percurso delas, muita gente vai para a Espanha fazer mestrados, para Madrid, para Salamanca, etc., para Barcelona. Pronto, há aqui a questão, eu sempre, houve em vários momentos, não só no curso, mas também depois já no decorrer do meu percurso profissional, a questão da língua pesa, ok? Na produção de conteúdos, na comunicação corporativa, na publicidade, em todas as áreas. Eu diria que a parte técnica de produção e realização é capaz de ser a que traz menos limitações decorrentes da língua, mas na altura eu fiz essa opção propositadamente porque eu já tinha aprendido castelhano e também catalão, porque houve ali uma fase em que também explorei a possibilidade de ir para Barcelona, mas foi essencialmente a língua que ditou essa ida para, apesar de ter colegas que foram para a França, para a Grécia e para outros países. Mas a universidade, eu fui para a Pontifícia de Salamanca e eles tinham instalações brutais, melhores do que alguns estúdios de televisão Sim. profissionais que eu já conheci. Portanto, e a grande, mais, não a, pronto, a questão social é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e essa capacidade de adaptação também a um país novo, uma língua nova, a cultura, apesar de muito próxima da nossa, há diferenças, mesmo até no contexto educativo e universitário, mas ali a componente prática foi decisiva para marcar a nossa experiência. Pronto, porque de facto eles tinham estúdios de um nível de profissionalismo muito diferenciado face às instalações que nós tínhamos em Portugal à data. E agora ainda é assim também, pelo menos no meu caso. Ainda é? Sim. Ok, foi porque eu conheço algumas universidades, mas já têm postos de edição, postos de, portanto, estúdios de televisão, pronto, não é uma realidade que me seja muito próxima nos dias de hoje, mas é melhor do que na minha altura, com certeza, não é? O que temos é mais ilhas de rádio, edição, assim, redações. Agora aquela parte mais de estudo de televisão não havia. Então ir para Madrid foi assim uma experiência bastante boa porque faltava essa parte assim mais prática da produção. Nós também simulávamos que éramos realizadores e etc. E foi muito interessante. Pois essa parte depois torna-se muito motivante, não é? É muito ter essa experiência, ter os recursos técnicos para percebermos como é que um estúdio de televisão funciona na realidade, fazermos simulações, passarmos. Porque depois, na realidade, há uma série, eu até diria mais na área técnica, que no curso nós não tivemos, pelo menos no meu tempo, a possibilidade de explorar e que há um potencial de empregabilidade gigante. Mas, por exemplo, hoje em dia há muita falta de formação, por exemplo, de anotadoras para os nossos canais, ou de técnicos de áudio, operação de câmara, etc., edição de imagem. São áreas que nós relativizamos e até pomos em segundo ou terceiro lugar como opção e que, na verdade, também podem ser excelentes, Carreiras. podem trazer excelentes saídas profissionais, não é? Portanto, pronto, e a vantagem dos cursos que têm essa vertente mais prática é essa, não é? Que acaba por se poder explorar mais essas saídas e essas oportunidades. Sim, e a comunicação parecendo que não é uma área muito vasta. As pessoas às vezes têm aquela noção que ou se vai só para o jornalismo, para a parte da escrita, ou é só aquela parte mais da apresentação à frente das câmaras, mas a verdade é que há muitas profissões, e mesmo na parte do corporativo, que também vamos falar mais para a frente, neste episódio. Mas eu que também gostava de te perguntar, qual é que foi a tua primeira experiência no mundo do trabalho aqui na comunicação e o que é que aprendeste? Olha, a primeira experiência, nós na altura tínhamos o estágio integrado no curso, portanto, eu privilegiei a saída em produção e realização
e na altura fui trabalhar para um programa da manhã. A minha experiência em televisão é eminentemente em entretenimento. Fui fazer as manhãs de Sofia, na altura a Sofia Alves, a atriz, era apresentadora de um programa da TVI nas manhãs, portanto eu fui para a equipa de conteúdos de produção, quem Lisboa? produzia em Lisboa. Quem produzia o programa na altura era a produção externa à TVI, era a Teresa Guilherme S.A. Portanto, nós tínhamos uma equipa de conteúdos de 2 produtores, mais a estagiária, eu neste caso, e o coordenador editorial, que também fazia edição de regi. Edição de regi é a pessoa que está no ouvido do apresentador, era o nosso coordenador também editorial. Portanto, o dia a dia era produzir histórias, ou seja, nós naquela altura ainda recebíamos tudo por carta, tínhamos dezenas de cartas com histórias de pessoas de várias áreas. Portanto, a produção do programa já estava feita pela equipa de produção executiva, portanto nós tínhamos que dar seguimento às histórias e no fundo era preparar essas mesmas entrevistas, ligar às pessoas, falar com elas, preparar os textos de apoio para os apresentadores, preparar os guiões das entrevistas, escrever os pivôs para a apresentadora, neste caso, e fazermos isto com o registro de um programa que acontece em direto, não é? Portanto, todos os dias, religiosamente, este trabalho era feito, os entrevistados divididos entre todos, e pronto, eu tive, pronto, o meu primeiro contacto com a televisão. Recordo que o dia assim mais marcante dessa experiência foi quando me convidaram a ir a estúdio, porque nós estávamos todos no escritório que era distante do estúdio, ali no Parque das Nações, pronto, e perceber como é que nós já ouvimos falar, mas uma coisa é assistirmos em real time, em direto. Há ali aquela dinâmica de ter alguém a dar as dicas. E portanto, nós podemos ter registros mais ou menos participativos enquanto editores de regis, e naquele caso o coordenador dava bastantes orientações e ajudava bastante a apresentadora. Portanto, aquela dinâmica do direto e da própria apresentadora ter a capacidade de estar a ouvir e a falar ao mesmo tempo. Não que isso deva acontecer com regularidade, que não deve, mas pronto, foi perceber essa dinâmica do ambiente de estúdio. Sim, e requer também bastante treino essa dinâmica de estudo e de produção e de regi. E depois dessa experiência, assim mais de estágio, também passaste por outras empresas em Portugal, até que decidiste ir trabalhar para Angola, certo? Essa experiência de estar em Angola, no estrangeiro, foi marcante? Ou também, como já tinha sido outras experiências na universidade, no estágio, já estavas mais habituada, digamos assim? Foi mais É natural, assim, mais fácil. na verdade, eu tive essa primeira experiência em televisão e depois direcionei o meu percurso mais para a área de comunicação corporativa. Exato. Portanto, eu estava efetivamente era a fazer a comunicação corporativa e os desafios são diferentes, apesar de termos a componente de vídeo, não é? E de produção de projetos, mas com uma dinâmica muito diferente dos programas em diretos. Eu, quando vou para Angola, foi numa fase em que queria outro tipo de desafios profissionais, foi isso que me levou a despedir-me da Portugal Telecom. Desculpa, E na Portugal vou, Telecom era mais na parte de criar campanhas de publicidade ou era mais na Era comunicação interna, comunicação ou interna? seja, Ok. comunicação corporativa, comunicação institucional e comunicação interna. Portanto, nós na prática tínhamos uma agência de comunicação ou uma redação de um jornal dentro da empresa, Sim. ok? Tínhamos equipa de jornalista, no fundo éramos jornalistas, fotógrafos e operador editor de câmara. Pronto, depois fazemos cobertura de tudo o que acontece no grupo. O grupo era e é extremamente dinâmico no que diz respeito ao lançamento de produtos, à comunicação, quer interna, quer externa. Portanto, havia ali toda uma dinâmica editorial que em tudo se assemelha à de uma redação de um meio de comunicação. E depois a vertente mais corporativa, não é? O de darmos suporte à equipa de liderança, em ghostwriting, na produção de campanhas de comunicação, mas internas, não é? Portanto, há muita coisa a acontecer
tipicamente um departamento de comunicação tem também aqui uma integração importante com outros departamentos da empresa, não é? Quando há lançamento de novos programas, de well-being, de benefícios, de campanhas de cibersegurança, portanto, é um departamento que comunica muito e que trabalha de forma integrada com outros departamentos para, de facto, dar awareness interno e contribuir para o engajamento da comunidade interna em diversas dimensões. Pronto, e eu na altura faço uma ruptura aqui com a comunicação corporativa para ir fazer coordenação televisiva, coordenação de televisão, portanto, eu na verdade quando abraço este desafio estava ainda verde, com a agravante ou seja, estava habituada a fazer produção de conteúdos, mas o desafio lá era muito maior, não é? É no fundo coordenar equipas, dar formação a equipas, adicionando a isto tudo a componente de conhecimento da oferta cultural que eles têm, do domínio do contexto social, económico, político em que o país vivia, porque isso naturalmente é referência para a produção de conteúdos, não é? Mesmo na área do entretenimento. Mesmo na área de entretenimento, ou seja, eles para ser relevante ao ponto de decidir a linha editorial do programa, de fazer a seleção do alinhamento de um programa, eu tenho de conhecer os cantores, os programas que nós fazíamos eram muito para um segmento muito mais jovem, não é? Muito à volta da música e de temas sociais que interessavam a jovens, o outro era um night show com 3 convidados, 3 entrevistas de 20 minutos, um deles tipicamente musical, com um apresentador que era um humorista também e um entertainer. Portanto, eu tenho que conhecer pessoas, tenho que conhecer histórias, tenho que conhecer a cultura para poder selecionar e discutir de igual para igual com a equipa o que é que pode ser relevante para os programas. E na nossa integração, no nosso onboarding, digamos assim, o desafio é este. Eu conheço realmente os artistas mais badalados do momento, é relevante este tema, este é de facto um bom especialista para, por exemplo, fazermos um programa sobre bom português num programa mais juvenil. Eu preciso de alguém que fale dos desafios do ensino universitário. Eu conheço efetivamente pessoas que possam falar com relevância e com propriedade sobre este tema. O desafio de integração tem muito que ver com este domínio da cultura. Pronto, e depois toda a questão de gestão de pessoas, que é desafiante cá e lá, mas lá o enquadramento social e económico em que as pessoas vivem traz mais desafios, mas foi uma experiência que eu repetiria assim com muito agrado e com muito prazer, porque vivi momentos muito, muito bons no país, apesar das questões da segurança, da pobreza, etc. Mas foi uma experiência muito, muito enriquecedora e socialmente, em termos pessoais, também foi divertido, fiz muitas amizades, o contexto social, portanto, é certo que há muito contacto entre expatriados, mas essa vertente social também foi muito positiva. E também estavas a referir que era preciso depois aqui fazer uma integração a nível cultural, social. Creio que também isso foi feito através, por exemplo, de um bocadinho de estudo e de pesquisa. E obviamente que na comunicação há sempre pesquisa e estudo por detrás dos programas, seja qual for o género. E portanto, eu queria te perguntar aqui quais foram as maiores diferenças culturais que sentiste e que pudeste visualizar e que encontraste na forma de comunicar entre Portugal e Angola que obviamente que existem. Pronto, tendo em conta, pronto, nós se olharmos para a realidade de cá e a oferta televisiva que nós temos cá com a angolana, há muitas diferenças. E o principal, e nós na altura até tínhamos alguns programas, provavelmente já não são do teu tempo, mas já deves ter ouvido, das quais já deves ter ouvido falar, um curto-circuito, ou programas do género 5 para a meia-noite.
Mas a componente musical lá é muito, muito forte, ou seja, Está sempre presente nos programas. sempre muito presente. Que Ou aqui às seja, vezes não está. o fenómeno dos videoclipes, ou seja, um dos grandes desafios numa das rubricas que nós tínhamos no programa era a seleção de videoclipes que nós íamos passar, que nós recebíamos dezenas e dezenas por dia de novos talentos, e depois tínhamos uma rubrica de novos talentos, então as pessoas tinham a possibilidade de passar o seu videoclipe. E, portanto, todo o jogo de influências que se gera ali em bastidores para eu conseguir passar o meu videoclipe no Desfilar, na rubrica de Novos Talentos, dava um verdadeiro filme. Falo da música, falo da dança, do fenómeno à volta do Kuduro, falo, por exemplo, das artes cênicas. Portanto, é um país que vive muito dessas artes e em que os jovens, em que se sente muito a presença dos jovens nessas áreas e a vontade de vingar e de consumir conteúdo nessas áreas. Inclusive, pessoas conhecidas que, entretanto, abriram canais de televisão temáticos, dedicados ao Kuduro, dedicados aos conteúdos musicais, portanto, esse fenómeno, essa diferença é abismal. E não só no segmento mais jovem, mesmo entre adultos há uma grande adesão ao mundo da música em Angola, nos seus diversos géneros. Portanto, esse mundo da música eu tive de explorar a fundo para conseguir trabalhar. Pronto, depois é óbvio que há desafios na formação dos apresentadores também. A presença de expatriados nestes canais está muito veiculada à formação de profissionais. E, portanto, na maior parte das vezes arrancamos com programas, com a formatação de programas e formação de apresentadores que não têm qualquer experiência em televisão, portanto, um dos aspectos mais gratificantes, quer na apresentação, quer na produção de programas, é tu acompanhares do zero as pessoas e veres que ao fim de alguns anos, muitas delas acabam por vingar no setor, de vermos, sei lá, eu cheguei a recrutar uma produtora num restaurante porque ela prestou ali um serviço imaculado a um grupo de 20 pessoas e a quantidade de pessoas que estava no restaurante não faria adivinhar um serviço tão bom e numa mesa tão grande e com tantos desafios. E eu, ela se é boa a responder com este nível de serviço aqui no restaurante, vai ser boa para fazer produção. E desafiei-a e essa menina, por acaso, até tinha formação em comunicação e acabou por ser produtora de um programa que na altura, em que na altura o Gilmário Vemba, em que o Gilmário Vemba participava e era guionista, tenho aqui o meu cãozinho agora a fazer barulho, era o Cubico dos Tunesa, que foi um programa que foi um grande sucesso na altura no Zap Viva, que era um programa à semelhança do Sai de Baixo, do Brasil, e ela tornou-se produtora do programa e às tantas já estava ali a fazer stand-up comedy no aquecimento da plateia, tínhamos 100 pessoas a assistir à gravação ao vivo, portanto, e foram pessoas como ela e como outros apresentadores que cresceram e conquistaram o seu espaço no panorama televisivo nacional. Portanto, o mais gratificante dessa experiência foi esse impacto que nós pudemos ter na formação das pessoas, não é? E de jovens que muitos deles não tinham qualquer experiência ou até estudos na área de televisão. Isso para mim depois há todo o enquadramento social que também impacta nas dinâmicas de trabalho, nas rotinas de trabalho, na assiduidade, na pontualidade, pronto, e que trazem associadas dificuldades e desafios grandes nos trajetos para o trabalho, as condições físicas e psicológicas com que uma pessoa que faz 3 horas de viagem para chegar ao local de trabalho apresenta, pronto, há desafios que nós nem imaginamos e pronto, e temos que aprender a ter sensibilidade para entender essas situações, saber geri-las, saber estar ao lado das pessoas,
e entender que as realidades são muito diferentes e que, de facto, há muita gente que, para ter uma oportunidade de trabalho, tem de deixar os filhos às 4 da manhã com a família para enfrentarem 3 horas de caos no trânsito. Sempre essas diferenças. E que outros momentos marcantes é que levas do percurso na televisão de Angola? Foi mais a gestão das pessoas, essa formação de novos talentos, ou há outra experiência assim que queiras partilhar connosco? Olha, esse programa, o Cúbico dos Tunesa, foi um desafio. Pronto, na minha primeira experiência, que foi na televisão pública de Angola, no Canal 2, nós tínhamos mais o desafio aqui da formação de pessoas e dar continuidade aos programas. Na segunda experiência, já os desafios estavam mais centrados na formatação de novos programas, portanto, e formação de equipas, formação de pessoas, e portanto, e nessa segunda experiência já tive a oportunidade de trabalhar outros formatos. Falo, por exemplo, deste do Cubículo dos Tunesa, que era o guião era do Gilmário, portanto, aquilo era uma família tradicional angolana, com uma plateia de 100 pessoas ao vivo, aquilo era gravado, como nós dizemos, live on tape, portanto, era um falso direto do trabalho de coordenação das equipas de produção, de toda a fase de produção de conteúdos, de preparação do guião com a equipa de realização, de preparação de alguma edição que fosse eventualmente necessária, 100 pessoas todas as semanas lá para gravar, portanto, isso foi um desafio gigante, e de estarmos nós na altura, como a empresa também era fornecedora de serviços de televisão, não é? Nós também tínhamos os clientes que tinham um serviço idêntico a uma NOS, ou uma Mel, uma Vodafone, etc., e conseguíamos ter acesso ao número de boxes que estavam ligadas nos nossos canais, não é? Portanto, ao domingo, quando íamos para o ar, tipicamente estávamos ali a acompanhar a quantidade, os milhões de pessoas que se ligavam ao programa para assistir ao Cúbico dos Tunés, e o programa teve um sucesso imenso e, portanto, foi muito gratificante contribuir para a criação desse programa. E depois, por outro lado, também tive a oportunidade de lançar um programa de informação. Aí o desafio já de outra dimensão, não é? Era um programa de debate semanal, pronto, com o desafio de termos de definir o painel de comentadores, de entrevistado e formatar todo o programa, não é? Desde a seleção dos apresentadores e fazer casting com centenas de pessoas, definir a linha editorial, fazer a produção de conteúdos do programa, envolver os comentadores fixos e rotativos do programa, acompanhar a gravação do programa, a edição. Portanto, nós tínhamos aqui uma colaboração que ia do princípio ao fim. Parte de tudo isto, não é? Termos a responsabilidade de ir preparando as equipas para que elas sejam autónomas, e esse é o grande desafio, não é? Ou seja, irmos dando formação e dotando as equipas de ferramentas para que elas possam autonomamente fazer o trabalho sem terem externos a coordenar e a servir de suporte para o programa. No fundo é isso. É sempre importante aqui também fazer a parte da formação das pessoas para depois também funcionar de forma correta e mais fácil também, se calhar. Agora, passando aqui também outra questão que tu também já referiste, que foi a tua formação no marketing digital, eu gostava de te perguntar, aqui também na onda mais do empreendedorismo, que tu também criaste aqui um negócio próprio na área voltada ao marketing digital, e eu gostava de te perguntar aqui o que é que aprendeste a gerir esse projeto. Olha, eu diria que a minha maior aprendizagem nessa fase, eu depois voltei da Angola e foi nessa fase que eu achei que era importante complementar aqui a minha formação e a minha experiência, e decidi, e tive ali 2 anos antes da pandemia, portanto, a fazer formação. Comecei precisamente pela área de marketing de conteúdos e depois fui fazendo aqui a evolução para video marketing e depois também para a área de gestão de tráfego. Começou a ser mais SEO. necessário, começou a falar-se mais disso.
exatamente. O maior desafio é aprender a saber parar, não é? Quando tu sabes que, para mim foi esse o maior desafio, tal, que estás dependente de ti própria para conseguir gerar negócio. Não o estarmos a trabalhar em casa ou num espaço nosso, sabermos definir a fronteira, a partir daqui já chega, acabou o trabalho por hoje. Isto para mim foi muito difícil. É fácil, e juntando aqui alguma tendência workaholic, né? Era muito fácil eu entrar noite dentro, sempre a trabalhar e a preparar ou a estudar novas áreas, ou a explorar mais aqui a parte mais técnica da gestão de tráfego, ou a trabalhar na produção dos meus conteúdos, ou a começar a preparar propostas para potenciais clientes. Era muito, o tempo pessoal e profissional misturava-se muito. Portanto, nós idealizamos de quando trabalhamos por conta própria e temos o nosso negócio, de que tudo é mais leve, porque nós podemos gerir o tempo como queremos. Mas, Mas é o contrário. mas certos perfis poderão ter tendência para fazer aqui um abuso do tempo profissional em detrimento do pessoal, e isso não foi particularmente saudável nessa fase. Portanto, essa disciplina é importante, porque hoje nós nas empresas, nos ambientes corporativos, falamos muito de saúde mental e de conciliação da vida pessoal e profissional, mas a verdade é que, quiçá, terei tido mais desafios na fase em que estava a trabalhar por conta própria, devido a essa pressão de ter resultados, especialmente no arranque, não é? Do negócio, do que nesta fase em que já estou num registro mais corporativo. E achas que essa gestão se calhar, do bem-estar emocional e da saúde mental no ramo da comunicação é mais difícil? Mesmo não só na produção de conteúdos, mas também, se calhar, quem tem uma visibilidade mais pública? É assim, é um desafio grande, não é? Ou seja, isso também foi o motivo. Eu, depois, nessa fase em que tinha o meu negócio, eu trabalhei em produção de televisão, fazia entretenimento, num programa que acontecia em direto aos sábados, algumas vezes ao domingo. Neste tipo de profissões, eu diria até mais nesta questão da produção, de televisão, e noutras áreas também, não é só nesta, não é? Portanto, um programa que aconteça ao sábado e ao domingo tem inevitavelmente etapas da produção que vão acontecer de véspera, não é? Ou que nos impedem de ter aqui os registros sociais mais típicos, não é? De folgar ao fim de semana, de termos viagens constantes. O mundo da televisão é muitas vezes romanceado por nós estudantes, que sonhamos, mas eu diria que entre as profissões, que o ambiente da agência também é muito desafiante, e nas empresas também, mas fazer televisão em direto traz uma exigência de disponibilidade que outras profissões e outras áreas não trazem, com viagens à mistura, depois depende muito do registro do programa. Não falo na vertente dos apresentadores, que não é efetivamente a minha área, não é? É uma área que me foi próxima durante algumas fases, mas é muito exigente e a pressão é extremamente grande, não é? Estarmos 6 horas seguidas em direto a fazer a coordenação Sim. de conteúdos de uma regia, a falar com a equipa técnica, com apresentadores, com a equipa de produção, a tomar decisões ao segundo, a preparar 20 e tal conteúdos que acontecem no programa, conhecer as histórias, conhecer os entrevistados. Pronto, há ali uma pressão naquele dia de trabalho que não é comum encontrarmos noutras áreas, não é? Sim. Pronto. E pelo menos do que eu tive a oportunidade de experienciar, pelo menos na faculdade e do que eu vou vendo, acho que também é preciso aqui um trabalho muito de equipa e de alinhamento entre as pessoas, mesmo numa regi, que eu acho que às vezes também pode ser mais complicado e de cada pessoa exercer bem aquela função, porque senão vai-se refletir se calhar no programa
Verdade, essa integração é das coisas mais importantes para que o programa, porque há decisões que os conteúdos, e dando um exemplo concreto, não é? Se eventualmente um entrevistado se atrasa e nós temos que compensar aquele ponto de alinhamento com outro conteúdo, eu não posso dar a minha sugestão de compensação com o conteúdo B, C ou D sem alinhar isso com o realizador. Porque ele tem que ter as câmaras disponíveis, tem que ter os técnicos disponíveis. Susana, atualmente, passaste agora aqui também a ser diretora do departamento de marketing da Critical Net TechWorks, mais ligada aqui à parte da tecnologia e do corporativo, do mundo corporativo. O que é que achas que aprendeste na televisão que levaste aqui para a comunicação corporativa? Aplicas alguma coisa ou são mundos muito distintos? Há aqui toda a componente de vídeo, não é? De produção multimédia que é tão importante hoje no mundo corporativo que naturalmente todas essas dinâmicas e essas boas práticas são passíveis de ser replicadas. Aliás, já não é de agora, inclusive, ouvirmos falar de projetos, uma EDP, eu creio, hoje já não conheço, já não estou tão próxima dessa realidade, ou mesmo nós até na Portugal Telecom, mas a EDP era das empresas que tinham um dos projetos, isto em 2010, tinham televisões internas corporativas e muitas empresas têm, portanto, todas essas dinâmicas que nós aprendemos no mundo de televisão, quer mais relacionadas com a produção de conteúdos, quer com a produção de vídeo, na sua componente mais técnica, quer em termos de produtos audiovisuais, são passíveis de ser adaptáveis para o registro corporativo. Portanto, é uma experiência que se cruza, até porque tem sempre como base o quê? As histórias. Portanto, nós quer num registro, quer noutro, sendo uma história de vida, ou sendo uma história de um produto, ou a história de um colaborador que vingou por dominar determinada tecnologia, a base são conteúdos. E, portanto, e hoje temos nas nossas empresas um público interno, pessoas da geração Z, muito mais propensas ao consumo do vídeo do que no passado outras gerações. Portanto, e nós também temos de acompanhar essas tendências e naturalmente aqui a experiência de televisão traz-nos esse conhecimento e o domínio dessas práticas. E achas então que o storytelling e a parte mais do vídeo são aqui as grandes tendências que se está a observar na comunicação corporativa e no marketing digital? Naturalmente, acho que são formatos que se adaptam muito mais àquilo que são os hábitos de consumo, digamos, do público mais jovem, por um lado. Por outro lado, também aqui o papel que as redes sociais internas podem ter para o engajamento das nossas pessoas, do público interno, das próprias comunidades que surgem nas empresas e, portanto, acho que temos sempre de pensar em alternativas de entregar conteúdo, de entregar histórias e também alternativas para ouvir as pessoas. Porque se há desafios na comunicação top-down, no sentido inverso também há esse desafio, não é? E, portanto, aqui essas redes internas, um Viva Engage, nós temos produtos Microsoft, portanto, temos integrado no Office, no 365, o Viva Engage, e, portanto, o explorar essas ferramentas é incontornável na definição de uma estratégia de comunicação interna. E depois tudo o que nós chamamos de digital signatures, dos ecrãs de televisão, portanto, dos ecrãs digitais dentro das empresas, pronto. Sendo que nesta experiência em particular o desafio esteve muito centrado há 2 anos, quando entrei no arranque da equipa de comunicação interna, portanto, os desafios estavam a um nível mais core da área, não é? Mas quando se perspectiva a evolução de um departamento, estas duas vertentes, para mim, são prioridades importantes. A produção de vídeo
e aqui a adaptação do formato de conteúdos a modelos de mais rápido consumo e mais adaptado àquilo que é o consumo nas redes sociais, nos nossos telemóveis e noutros equipamentos e canais. Sim, porque a comunicação também vai evoluindo ao longo dos anos e vai continuar a evoluir, se calhar com a inteligência artificial, com a realidade aumentada, com as novas plataformas que vão surgindo. Como é que vês aqui, este fator da inovação e como é que as marcas se podem preparar para este futuro da comunicação? Qual é que é a tua visão? Do papel da inteligência artificial no mundo da E, sim, comunicação. dos novos formatos de comunicação que vão começar a surgir, já começaram a surgir. Olha, aqui em concreto, muito aqui nesta vertente mais core da comunicação, que é a produção de conteúdos, há aqui vantagens claras das quais nós podemos tirar partido. Eu já fui muito mais reticente ao uso da inteligência artificial do que sou hoje, mas a verdade é que para tarefas mais e que podem no fundo acelerar a nossa entrega, os copilots da vida, o ChatGPT e outras ferramentas que as próprias empresas começam a desenvolver em contexto interno, podem trazer aqui trazer ganhos de produtividade relevantes. A integração dessas ferramentas, por exemplo, numa intranet, nós trabalhamos com volumes gigantes de informação e até de alguma complexidade para uma pessoa que faz o onboarding numa empresa destas e termos bots de suporte nas nossas intranets podem ajudar-nos de facto a agilizar muito mais a seleção e identificação de informação. Pronto, depois tem a componente do peso da inteligência artificial no contexto dos produtos que nós produzimos, mas aí entramos num domínio técnico maior, as integrações das Alexas nos carros, que é um projeto que também já anunciamos, mas pronto, focando aqui mais na relação entre a inteligência artificial e a comunicação, acho que temos todos ganhos em explorar e em dominar os prompts para podermos fazer uma otimização do uso das ferramentas, ou de agilizarmos tarefas que são mais rotineiras, sei lá, ou traquear uma reunião, ou fazer a transcrição de uma reunião e tirar os takeaways da reunião de uma forma muito mais rápida, com menos investimento de tempo. Se fala tanto e já se anunciam tanto as agências de AI, mas a verdade é que através dos nossos textos que produzimos também podemos mais rapidamente afinar aqui posts para redes sociais e fazer Sim. planeamento editorial de uma forma muito mais ágil. Acho que focaria nisso, nesses ganhos aqui naquelas que são os desafios do dia a dia de quem produz conteúdos e de quem faz comunicação. Mas a verdade é que a comunicação também gira muito aqui à volta das soft skills, não? E Também, a AI se calhar não acrescenta tanto, as pessoas têm que ter certas capacidades e qualidades que não podem aqui usar a inteligência artificial, não? sim, umas não substituem as outras, não é? Eu diria que aqui a inteligência artificial pode ter um papel complementar, agilidade, não é? Não diria que vem substituir, vem no fundo, por exemplo, em algumas tarefas de dia a dia, quiçá permitir-me ganhar algum tempo mais para o core daquilo que é a minha atividade e que é mais estratégico. Portanto, permitindo-me reduzir tempo em tarefas mais operacionais ou de conteúdos que eventualmente possam não ser tão importantes ou tão estratégicos, para me permitir ganhar algum tempo na definição estratégica, na definição de projetos que são mais relevantes para o negócio, portanto, tirando o ónus de tempo que outras tarefas podem gerar, não é? Susana, e trabalhaste aqui em setores bastante competitivos, a comunicação é um mundo muito competitivo e também em diferentes países. Sentiste, para além desses desafios tradicionais, sentiste desafios adicionais a esses por seres mulher neste meio da comunicação? Que conselhos é que darias? Não sentia, efetivamente, até porque, na verdade, as equipas
em que trabalhei, a produção de conteúdos é é um mundo em que vemos eventualmente mais mulheres do que homens. Diria que em Angola, e fruto da herança cultural e das relações mais tradicionais, homem-mulher, mais conservadoras, que em alguns momentos de coordenação o facto de ser mulher possa ter gerado alguns desafios adicionais, fruto não vou fazer generalizações naturalmente, mas em alguns momentos sim. Houve alguns desafios adicionais. Pronto, mas naturalmente nós não conseguimos dissociar esta variável de género de outras variáveis que interferem sempre nas nossas relações e nas dinâmicas de trabalho, não é? Claro. Mas pronto, eu direi que nestes 23 anos de trabalho, essa terá sido a única fase em que eu senti alguns desafios adicionais, especialmente em situações que foram mais tensas, não é? Ou em que foi necessário, por exemplo, definir alguns limites de situações que não estavam a correr tão bem e, portanto, aqui o facto da mulher e o exercício de alguma autoridade, digamos assim, que possa ter gerado algumas situações com mais tensão. Mas nada de. Mas tirando isso, não identifico, na nossa área em particular, não identifico aqui questões de género, não que com as quais tenha efetivamente as questões de género que se põem, que não serão o meu caso, terão muito mais que ver em algumas situações com questões de maternidade e de disponibilidade, fase da maternidade, da conciliação de horários para. Pronto, aí sim, não é? Há uma entrega na maternidade que é naturalmente diferente da dos homens, no período de gestação, etc. Portanto, que no fundo acaba por interferir, digamos assim, no nosso percurso, não é? Porque há uma interrupção, pronto, e na própria gestão do dia a dia das famílias. Hoje a realidade é bem diferente da que tínhamos em nossas casas há 20 anos. Com o homem a assumir mais um papel mais ativo no seio da família, mas a verdade é que esse papel continua a estar muito colado à mãe, portanto, muitas vezes com prejuízo, se não profissional, pessoal, para a mulher, mãe, líder, profissional que nós. E Susana, onde é que podemos acompanhar o teu trabalho e aprender mais contigo? Olha, eu agora ando muito afastada de tudo o que são redes. Fiz nestes 2 últimos anos um detox de redes sociais, se é que era essa a orientação da Sim, pergunta. sim. Mas É um momento publicitário aqui. pronto, é um momento muito publicitário que nada tem de publicitário, porque eu tenho andado, eu como trabalho para as marcas ou para a marca. E mas mesmo a nível corporativo Esta pode ser interessante, não sei, o LinkedIn para além de haver interesse. Pronto, mas posso partilhar o meu LinkedIn, que é Susana V. Correia, e nas redes também é esse o meu endereço, mas confesso que não tenho partilhado quase nada, se não nada, fruto aqui da experiência diária nesse contexto na empresa, não é? Portanto, que acaba É. por, nos meus tempos pessoais, contribuir para que eu esteja mais afastada das. E antes de passarmos às recomendações culturais, Susana, eu costumo sempre fazer aqui uma pergunta de fecho, que é quem é a Susana? Olha,
A Susana foge muito deste tipo de contextos. A Ana está sempre muito mais confortável a fazer perguntas do que a dar respostas. É diferente, é muito diferente. A Susana é uma pessoa que gosta de pessoas, gosta de histórias, gosta muito de viajar, gosta muito do que faz e que vive para o que faz e para o que gosta de fazer. E que valoriza acima de tudo, eu acho que isso para mim é o mais importante, a família e os amigos, e as relações pronto, e no fundo é isso que nós devemos alimentar no nosso dia a dia e é isso que eu procuro alimentar no meu dia a dia. E é esse foco cada vez mais equilibrado para continuar a ter tempo para as minhas pessoas e para aquilo que também nos preenche além do trabalho. Esse equilíbrio também é importante. Susana, agora vamos passar ao segmento das recomendações culturais. Trouxeste-nos algumas sugestões que queiras partilhar aqui? Olha, eu estive a pensar nisso e decidi me iria focar nas viagens, ok? Que é assim a minha grande paixão. E quiçá dos momentos assim do meu percurso de vida que mais crescimento geraram. Portanto, recomendações culturais, seja para fazer uma viagem a Melgaço, a Arcos de Valdevez, ou a Faro, à Ilha de Tavira, a Sevilha, a Madrid ou a Salamanca, as viagens de facto mudam-nos como pessoas e as pessoas que nós conhecemos nestes momentos também nos moldam e também nos ajudam a fazer crescer. Em fases diferentes da vida, em que já nos é possível fazer outro tipo de viagens, o pôr uma mochila às costas, apanhar um avião, num roteiro de uma viagem definido à medida que se viaja, ou ir viajando num país seguindo recomendações de outros viajantes ou de pessoas locais. São sempre experiências que eu acho que valem a pena. Se fosse hoje, como assim recomendação cultural mais marcante, eu teria feito um ano de sabática, eventualmente antes de começar a trabalhar e tendo possibilidades para isso, mas hoje também há uma oferta de emprego para empregos que nós conseguimos conciliar durante o período académico. Teria feito isso, um ano sabático depois de acabar os estudos, para perceber também aquilo que quero e que gosto de fazer, procurar outras experiências lá fora. Pronto, e elegeria essa viagem à Birmânia e pela Ásia, que é sempre mais económico do que noutros continentes. Portanto, fica esta a minha recomendação cultural. Ótimo, Susana. Acho que também aqui é sempre uma sugestão muito interessante e que obviamente permite aqui também abrir muitas culturas de forma mais prática e de vivência de vida. Portanto, Susana, muito obrigada pela tua disponibilidade. Gostei muito de ter aqui esta conversa contigo no nosso podcast. E obrigada. Até o Obrigada, próximo Ana. episódio. Boa sorte. Continuação de bons episódios. Obrigada.